Você sabia que a pessoa mais velha a viver foi Jane Calment? Ela nasceu em 1875 e morreu em 1997 aos 122 anos de idade. Todos concordam que essa é a vida mais longa já registrada para um ser humano. Bem, nem todos. Algumas pessoas dizem que existem outras ainda mais velhas do que Jane Calment. Algumas pessoas afirmam que existem humanos que se tornaram imortais. Algumas pessoas até dizem que elas mesmas são imortais. Você acredita nelas? Vamos descobrir. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Mais Curioso. Hoje nós vamos descobrir mais sobre 8 pessoas que afirmaram ser imortais. Mas antes, deixa seu like aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das maiores curiosidades primeiro que todo mundo. Vamos lá! Começando pelo número 8, temos Alex Chiu. Ele é um homem de 46 anos que afirma ser imortal. Como ele conseguiu isso? Através do uso de seus anéis de imortalidade. Ele inventou pequenos anéis magnéticos para serem usados nos dedos e dedos dos pés das pessoas, que garantem que as células das pessoas sempre se curem corretamente e nunca morram. Se as células se regeneram constantemente, a pessoa nunca morre. Ele diz ter modernizado a medicina chinesa antiga para tornar a imortalidade acessível a todos. Você pode realmente comprar esses anéis na Amazon. Eles estão disponíveis em preto ou branco. Agora, no número 7, temos Leonard Jones. Ele foi um político americano nascido em 1797 que afirmava ser imortal. Mais interessante ainda, ele afirmava que qualquer pessoa poderia ser imortal, você só precisava da oração e o jejum certos. Ele encontrou um pregador que acreditava no mesmo que ele e juntos fundaram a fé Viver para Sempre e tentaram recrutar pessoas para fundar uma cidade de imortais. Enquanto estavam recrutando, o pregador morreu. Aparentemente, Leonard Jones ficou muito envergonhado quando teve que falar no funeral de seu parceiro imortal. Então, ele se envolveu na política e tentou concorrer várias vezes à presidência dos Estados Unidos, com sua principal política sendo a sua imortalidade. Infelizmente, ele perdeu muito apoio quando morreu aos 71 anos. E as pessoas dizem que não se pode confiar nos políticos. Agora, no número 6, temos o judeu errante. Na Europa medieval, havia uma história sobre um judeu que estava presente na crucificação de Jesus. Ao ver Jesus carregando sua cruz, o homem zombou dele e o instigou a se apressar. Jesus se virou para olhar para ele e o amaldiçoou a percorrer a terra até que ele retornasse na segunda vinda. Seu nome era Zoerus e inúmeras pessoas diziam tê-lo visto vagando pela terra centenas de anos depois. Às vezes, ele estava velho, às vezes jovem ou até mesmo mudava entre os dois. Outros dizem que isso é apenas uma história simbólica sobre a diáspora judaica, que se espalhou pela terra ao longo dos últimos milênios. O que vocês acham? Passando para o número 5, temos o monge imortal. Em 1927, o líder de um grupo de monges budistas russos reuniu seus seguidores para anunciar sua morte. Seu nome era Dashidor Svitrigailov. Ele previu que Stalin, o líder da Rússia, os perseguiria e os alertou para fugirem. Então, ele disse que voltaria em 75 anos. Em profunda meditação, ele faleceu. Muitos anos depois, seu corpo foi exumado. Os monges ficaram surpresos ao encontrar seu corpo perfeitamente preservado, seus membros estavam flexíveis e a pele elástica. Em 2002, seu corpo foi colocado em exposição no templo. Já se passaram 75 anos e ele havia retornado. Os budistas acreditam que ele permanece em um estado de meditação profunda, na fronteira entre a vida e a morte. Agora, no número 4,
temos Nicolas Flamel. Você pode reconhecer o nome desse cara de Harry Potter, como o bruxo imortal que criou a Pedra Filosofal e era um bom amigo de Dumbledore. Bem, essa ficção se baseia no verdadeiro Nicolas Flamel. Ele era um escrivão francês nascido em 1340 e os registros mostram que ele morreu em 1418. No entanto, centenas de anos depois, nos anos 1700, começaram a surgir histórias de que ele ainda estava vivo. As pessoas diziam que ele era um alquimista que havia descoberto a verdadeira pedra filosofal e alcançado a imortalidade. Há pessoas que acreditam que Flamel forjou a própria morte e se escondeu para proteger esse artefato poderoso de cair em mãos erradas, e que ele ainda está por aí hoje. Chegando ao número 3, temos Merlin. Dizem que Merlin era o lendário mago da corte do rei Arthur. O próprio rei Arthur é uma figura envolta em história e lenda. Muitas vezes é difícil desvendar as duas coisas. Diziam que Merlin era metade humano e metade demônio. Seu lado demoníaco era onde ele herdava seus poderes e habilidades incríveis, mas seu lado humano os usava para o bem ao lado do rei Arthur. Um desses poderes herdados era a imortalidade. Aqueles que acreditam em sua existência dizem que é possível encontrar relatos de avistamentos de Merlin ao longo da história britânica, muitos séculos após o seu tempo com o rei Arthur. Outros dizem que isso é apenas uma repetição da mesma história. A única maneira de encontrar a verdade é separar os fatos da ficção. Agora, no número 2, temos o Conde de Saint-Germain. Ele era um nobre europeu nascido em 1691 e era conhecido por seu trabalho em ciência, artes e filosofia. Diziam que ele alcançou a imortalidade depois de beber um elixir da imortalidade que ele criou através de sua maestria em alquimia. Ele viajou pelas cortes europeias, onde os nobres ficaram surpresos ao ver que ele não havia envelhecido um dia sequer nos 50 anos desde que o viram pela última vez. Muitas pessoas diziam que ele poderia viver para sempre, até mesmo ele mesmo, tendo confessado em pelo menos uma ocasião ter 300 anos de idade usando o segredo da medicina universal. Os registros mostram que ele morreu em 1784, aos 93 anos, mas houve incontáveis histórias de sua aparição desde então, inclusive até recentemente, nos anos 1970. E finalmente, no número 1, temos Qin Shi Huang. Ele foi um famoso imperador chinês cuja dinastia durou 400 anos. Alguns dos trabalhos mais famosos sob seu domínio incluem o Exército de Terracota e partes da Grande Muralha da China. Diziam que ele era tão amado por seu povo que eles o consideravam imortal. Essa era uma profecia que Qin Shi estava mais do que feliz em cumprir, e ele ficou obcecado em buscar a imortalidade. Em 2 ocasiões, ele enviou centenas de pessoas ao redor do mundo para encontrar o lendário elixir da vida. Ambas as vezes foram um fracasso. No final, ele morreu de envenenamento por mercúrio depois de ter ingerido muitas pílulas de mercúrio, dadas a ele por seus médicos para tentar torná-lo imortal. Bem, pessoal, algumas dessas histórias são um pouco inacreditáveis, mas vocês sabem o que dizem: onde há fumaça, há fogo. Além disso, se houver pessoas imortais por aí, talvez ficar escondido seja um dos motivos pelos quais eles viveram tanto tempo. Você já encontrou alguém que afirma ser imortal? O que você acha dessas histórias? Esse é o Mais Curioso, seu canal de curiosidades. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das maiores curiosidades primeiro que seus amigos.